Então, sejam muito bem-vindos à nossa segunda Tech Week da Unicesumar Londrina. E é uma grande satisfação receber vocês, os nossos professores e os profissionais e convidados para mais uma edição deste evento. Neste ano, temos como lema Inteligência Artificial em Ação, Dados, Inovação e Transformação Digital. A inteligência artificial deixou de ser um assunto do futuro. Ela já está presente nas empresas, nos aplicativos que utilizamos diariamente, na medicina, na educação, na indústria e em praticamente todos os setores da sociedade. Nos próximos 3 dias teremos a oportunidade de conhecer diferentes perspectivas sobre a inteligência artificial, suas aplicações práticas, seus desafios, seus impactos sociais e as oportunidades que ela cria para profissionais e organizações. Queremos que seja um ambiente de aprendizado, mas também de conexão. Aproveitem para conversar, trocar experiências, fazer perguntas e ampliar sua rede de contatos. E convidamos agora, para a mensagem institucional, o diretor da Unicesumar, professor Hélio Rodolfo Navarro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao segundo Tech Week. Isso. Uhul! Pessoal, é com muito orgulho que a gente inicia esse evento, principalmente com um tema tão importante que é a inteligência artificial. E quando se fala de inteligência artificial para a área de tecnologia, né, lá de desenvolvimento de sistema, engenharia de software, nós olhamos com um olhar simplesmente da tecnologia. Mas, olhando a programação desse evento, entendo que tem um foco importante, que é a interação dessa tecnologia no ser humano, em nós mesmos. E qual é essa interação? Quais são essas perspectivas? O que é esse mundo novo que está se redesenhando por meio da inteligência artificial? Eu creio que as palestras que vão ser realizadas aqui, eu vendo a programação, vai trazer pelo menos um norte. Não digo que vai elucidar tudo, né? Porque não tem como elucidar tudo por enquanto, até porque é um processo ainda muito novo. Mas entendo que vai ser um norte importante para todos nós, vocês da área de tecnologia e para todos aqueles que vão interagir com outras áreas. Como prestadores de serviço, muitas das vezes, a questão não está só na tecnologia, está em interação e entendimento das outras áreas, da relação com as outras áreas. Isso é fundamental, porque eu não acredito que exista a discussão da substituição, ou que vai acontecer a substituição do ser humano. O que vai acontecer com certeza é uma readaptação do mundo do trabalho, uma readaptação da extensão colaborativa que a inteligência artificial o faz com a inteligência orgânica. Então, acho que todos nós que já utilizamos um pouquinho da inteligência artificial, conseguimos entender o benefício que ela nos traz. A agilidade, a produtividade, a performance, como já foi falado aqui, as novas tecnologias para a área de saúde, né? Então, é um processo transformacional. E vocês vão estar entrando no mercado de trabalho daqui a pouco, dentro desse conjunto todo, desse borbulhão todo de novos cenários. Para isso, é fundamental esse tipo de evento, essas discussões, para que vocês já venham se preparando, já venham aguçando essas questões, para que possam estar à altura de um mercado de trabalho que ainda não sabe muito bem o que é essas ferramentas, quais são os potenciais dessas ferramentas. Eu entendo que a gente está muito distante ainda de entender todas as suas potencialidades, mas aquilo que já podemos usufruir, nós já sabemos que muda muito das questões. E, por final, uma coisa fundamental, os alunos, professores, é de que
precisa também mudar o escopo humano. A forma de nós vermos as coisas, a nossa forma de estudar, o nosso desenvolvimento cognitivo, ele precisa ser adaptado a essas novas realidades. Não dá para usufruir do novo com conceitos antigos. Não dá para usufruir dessas novas tecnologias com padrões que antecedem essas tecnologias. Por isso, dessa mudança, por isso dessa necessidade de uma nova roupagem do ser humano no mercado de trabalho. E nada melhor do que vocês, que estão nessa interface, nessa interlocução entre a tecnologia e o prestador de serviço e a atividade fim, puder trazer essas respostas, puder trazer esses diferenciais e esses novos movimentos. Por isso, eu quero parabenizar mais uma vez, a professora Cris, os professores, os alunos, os envolvidos nesse evento, que fizeram significativamente uma evolução do ano passado para esse ano, haja vista tudo que foi agregado, os patrocinadores, a visibilidade. Isso mostra que estamos no caminho certo. Isso mostra que estamos buscando fazer o diferente. Por isso, parabéns por esse evento e que vocês possam colher muitos frutos nesses 3 dias. Muito obrigado. Então, pessoal, antes de iniciarmos nossa programação, gostaríamos de agradecer às empresas parceiras que acreditaram no projeto e tornaram essa edição da Tech Week possível. Uma salva de palmas para nossos patrocinadores e apoiadores. E para abrir a programação da segunda Tech Week, recebemos um profissional que atua diretamente na disseminação do conhecimento sobre inteligência artificial e inovação. Nossa primeira palestra da noite tem como tema Pense com IA, a revolução da inteligência ampliada. Recebam com uma grande salva de palmas Gustavo Melis. Oi pessoal, tudo bom? Deixa eu ligar meu computador aqui. Peraí. Galera, todo mundo aqui é de TI? É de Tech? Né? Me falem como que vocês estão. Quem trabalha aqui? Quem está trabalhando? A grande maioria, né? Vocês são o quê? 5º ano, 6º ano? Mais final? Dá para formar já todo mundo. No trabalho vocês estão usando IA? Muito? Legal. Então tá. Nosso papo aqui vai ser uma caminhada, assim. Eu sou publicitário, tá? Eu não estou de TI, é interessante quando eu converso com um time de TI, porque eu sou publicitário de formação, mas eu estou na inovação em tecnologia há 10 anos. Super imerso, desde startup, depois eu fui para produto e há 6 anos estou em tech sem saber programar, tá? E com o IA há 3 anos, pós-chat GPT, eu mergulhei de uma forma muito imersa, criei uma empresa, então há 3 anos e meio eu vivo IA. Mas eu vivo a IA extraindo o máximo dela, tá? Sem saber programar. Então a gente pode ter algumas discussões em alguns momentos. E o que eu estou vendo agora? Vocês que vão começar a entrar já estão no mercado de trabalho, a IA nesse ano, em 2026, ela mudou de TI para People, para RH. Então a próxima, vocês, né, saindo da universidade, saindo da faculdade, vocês vão entrar num ambiente de trabalho, não sei se vocês já estão percebendo isso, que a TI não anda muito mais dentro do mundo da IA. Isso é interessante vocês entenderem, porque a IA virou RH. Quem vai fazer a gestão de IA junto com o TI vai ser o time de RH, porque os agentes de IA dentro das empresas são quase como um colaborador, é um ponto, e inteligência artificial é cultura. Então quem lida com cultura
é o CEO, né? É lá em cima e depois o time People, o time de RH, porque é cultura, tem que colocar a cultura da IA em todo mundo, né? Dentro do time de TI, dentro do time de marketing, dentro do time de vendas, todo mundo tem que ter essa cultura. Então vocês vão ter que aprender a conversar com RH, isso é muito legal, é uma nova dinâmica que vocês vão ter que aprender, vai fazer parte do dia a dia de vocês, né? Para pôr na cabecinha de todo mundo que IA é importante, né? Que é a nova forma de fazer, né? Quando eu comecei lá, eu era moleque, saí do DOS para o Windows, tive que aprender o Windows, né? Eu era criança, tá? Não era tão bom assim não. Mas a gente sempre teve que aprender coisas. E hoje vocês vão ter que aprender a conversar com o time de RH para somar com eles, para pôr cultura de IA na cabeça da galera. Então vamos lá. Foi a revolução da inteligência ampliada. Eu criei esse termo, chamo de inteligência ampliada. Vocês vão entender por quê. Você está vivendo a maior revolução da história. Qual que é essa revolução? A IA está transformando muitas coisas. A pergunta é, vai transformar como você trabalha? Vocês que já estavam no mercado de trabalho há 1 ano e meio atrás, né, há 2 anos, vocês notaram que com a chegada da IA está mudando a forma de vocês trabalharem? Sim ou não? Vocês já entraram no mercado de trabalho com IA? Não, né? E está mudando? Você que respondeu aí de óculos. Está mudando o seu dia a dia com IA? Amigo? Está mudando o seu dia a dia com IA? Forma de trabalhar? Tá, né? Para bom ou para ruim? Muito bom. Tá bom, ok? Então é essa a visão que a gente tem que ter da IA. É a visão que eu tenho da IA, né? Ela vem sempre para nos auxiliar. Por isso, essa palestra não é sobre tecnologia. É sobre você, seu futuro, sobre o jeito que você aprende, cria, trabalha e compartilha. Já viu isso aqui? De duas negócio aí, da força de um cavalo com a tecnologia das mais avançadas motocicletas. A Kawasaki apresentou o Coroleo, um robô cavalo criado para explorar terrenos onde veículos convencionais simplesmente não conseguem chegar. Ele é movido por um motor a hidrogênio de 150 cilindradas e foi projetado para ser montado como um animal de verdade, com controle intuitivo pelo movimento do corpo do condutor. Basta inclinar o peso para o robô entender a direção e ajustar os passos. Equipado com inteligência artificial e energia limpa, o Coroleo se adapta a qualquer tipo de terreno. Florestas, rochas. Vocês viram isso aí? Esse Coroleo é um cavalo, né? É uma moto com 4 patas. Quem está construindo isso aí é a Kawasaki. Quem curte moto sabe que a Kawasaki tem umas mega motos massa pra caramba, né? Imagina o time de desenvolvimento que sempre fez moto a vida toda. Hoje ele está repensando a moto para ser um negócio que parece um cavalo, né? É muito disruptivo isso para a indústria da moto. Eles falaram que vão lançar isso daqui uns 50 anos. Pô, mas 50 anos é muito tempo, né? Eu não tenho dúvida que em 3 anos isso aqui vai estar numa feira de automóveis aí, e daqui a 7 anos a gente vai estar vendo na rua, e daqui a 10 anos a gente vai estar comprando um produto desse no lugar que está comprando uma moto, né? Isso é muito disruptivo. Sabe qual que é a diferença das pessoas que pensam essas inovações? É que elas já estão pensando com IA, tá? Para chegar nesse desenvolvimento desse cavalo moto aí, não foram cabeças humanas apenas pensando no produto. Teve inteligência artificial ali ajudando a desenvolver, a pensar. Então eu convido vocês para a gente fazer parte, a partir de hoje, de um movimento que eu criei, que é o movimento Pense com IA. Só que aqui eu troquei IA, ao invés de ser inteligência artificial, passa a ser inteligência ampliada. Toda vez que vocês forem ler alguma coisa sobre IA, leiam a IA com inteligência ampliada. Faz muito mais sentido. E a gente enxergando a IA como inteligência ampliada, ela soma. Quando a gente pensa a IA como inteligência artificial, ela pode estar competindo com a gente. Ainda mais vocês da área de TI. Caraca, ela está lançando o novo Codex lá do ChatGPT e está muito fera. Pô, vai competir com o que eu sei de programação.
Então, olhe o Codex como inteligência ampliada, ela vai ampliar a sua capacidade, ok? Essa moça aí, a Bia, eu criei a Bia tem mais de 2 anos, a Bia era horrível quando foi criada, a tecnologia foi evoluindo e ela foi evoluindo junto. Hoje, quando eu gerei o render dessa fala que ela vai falar para vocês, teve uma atualização no RayJam, que é a plataforma que eu uso para fazer ela, e ela está com sotaque mega carioca, e não era para cá, mas foi o que saiu. Oi pessoal do segundo Tech Week Unicesumar, eu sou a Bia e hoje eu vim super empolgada para falar com esse time de engenharia de software e análise e desenvolvimento de sistemas. Mas quem conduz essa conversa e essa provocação sobre futuro, inovação e inteligência ampliada é o Gustavo Melles. O Gustavo é empresário, professor do MBA de Inteligência Artificial da PUC Paraná, colunista da rádio CBN e palestrante. Ele tem levado para pessoas e empresas uma reflexão cada vez mais urgente. Mais do que usar a inteligência artificial, chegou a hora de aprender a pensar com inteligência ampliada. Então aproveitem esse momento, porque vem aí uma daquelas trocas de ideias que mexem com a forma como a gente enxerga negócios, tecnologia e principalmente o papel do humano em tudo isso. E já fica o convite, registrem esse momento, compartilhem os stories e marquem @GusMeles no Instagram. Gustavo, agora a bola está com você. Valeu, Bia. E aí o humano errou, né? Eu tinha gerado esse vídeo, ela fala 2 palavrinhas de forma errada. E eu ensinei ela a falar da forma certa e gerei outro vídeo. O vídeo que eu pus na apresentação foi o primeiro. Então ela falava o sotaque carioquês, o segundo que ela falou mais carioquês, mas tudo bem. Passou. Valeu, Bia. Nós como humanos, ser humano, a gente demora pra caramba para evoluir, ó. Se a gente for pegar isso aqui, o homem das cavernas, a gente se comunicava desenhando nas rochas, né? E aí, muito tempo depois, veio esse negócio aqui, ó, tipografia móvel, esse equipamento, né? Por que foi tanto tempo depois? Porque a gente não tinha tecnologia. Nós tínhamos inovação, inovava, mas não tinha tecnologia. Aqui começou um pouquinho de tecnologia mecânica, né? E aí daqui para cá, publicação em massa, entrou mais tecnologia. Chegaram os computadores com internet, e-mail, mais tecnologia. Tudo foi ficando muito mais rápido. Redes sociais, né? A nossa geração que está encerrando agora, a nossa geração atual. E agora, inteligência artificial. Se a gente for notar, o ser humano sempre teve que ir evoluindo, né? Se você não acompanha a evolução, você perde a sua função. Então, vocês estão entrando no mercado de trabalho, saindo da universidade agora, num boom que é só o começo da IA. E vocês, sendo de tech, vão ter que estar muito antenados com toda a inovação que está acontecendo. Porque vai ser um tsunami de inovações que vão acontecer dentro do meio de trabalho de vocês. Vocês vão ter que estar atentos pra caramba, para não perder essa função. Porque é natural a gente ir perdendo a função se a gente não acompanha. Então, fiquem atentos, tá? Evolução do ChatGPT, né? Ela chegou lá em novembro de 22, ele lá no primeiro ano, em 23, ele atualizava de 3 em 3 meses, eram ótimas atualizações. Mas, esse ano passado, ele começou a atualizar de 15 em 15 dias. Quem está atento às atualizações das plataformas de LLM, elas atualizam de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, e baitas atualizações por uma guerra que a gente não está vendo entre OpenAI, com ChatGPT, Anthropic com Cloud e Gemini com Google, né? São os 3 principais, é uma guerra de verdade mesmo, muita grana envolvida. E agora, esse ano, o Cloud lançou o Cowork, né? Não sei se vocês estão usando o Cloud Cowork, que é você instala o cloud no seu PC. E aí ele roda localmente, né? Você tem as pastas locais ali, isso mudou pra caramba a forma da gente trabalhar. E no último evento do Google, há 2 semanas atrás, se não me engano, ele lançou o Google Gemini Spark, que vai ser uma plataforma dentro do nosso celular,
vai ficar primeiro no Android, mas vai funcionar no iPhone também, que vai ser uma IA agêntica, que vai ver tudo que a gente faz o tempo todo, tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve, tudo que a gente recebe, e ela vai agir por nós. Meu, aí vai ficando cada vez mais bizarro o negócio, porque vai ser o ponto de eu virar pro Gemini Spark do meu celular e falar assim, ó, Gemini, cria uma programação, eu quero ir no cinema toda semana. Cria alguma coisa para me lembrar isso de uma forma bonitinha, com sinopse do filme, com tudo. Ele vai criar um app para isso e vai pôr ali no nosso celular. Sem eu saber programar, só eu pedindo, ele vai entender o que eu quero e vai criar esse app para mim e colocar ali dentro. Então é uma nova geração que a gente está entrando agora. Eu sempre fico impressionado. O GPT-4 alcançou uma espécie de patamar. Isso aqui foi em dias de 2024, que nunca tinha conhecido na história. que ele estava impressionado com o poder das IAs, né? O cara que fez Microsoft, nós temos PC hoje muito por causa dele, o cara estava impressionado lá em 2024. Essa série é muito legal, O Futuro de Bill Gates. Quem curte série, são 5 vídeos de 4 episódios, dá para sentar no sabadão e assistir todos. Quem curte vale a pena, tá na Netflix. Futuro de Bill Gates. Nesse meu caminhar, uma coisa que eu entendi, para nós humanos, a gente entender como funciona a inovação, isso aqui vocês já passam por isso, mas é legal vocês entenderem para até compartilhar com outras pessoas. Uma metodologia pense com IA. A primeira coisa que a gente tem que ter curiosidade. Meu, se a gente não tem curiosidade, a gente não sai do lugar. Não sai mesmo. Ainda mais a gente adulto. Quando é criança, não. Você tem que ter a metodologia de ensino, mas a gente adulto, nós temos que ter curiosidade. Você precisa se conectar. Se conecte com as ferramentas. Tem essa curiosidade, vai lá, instala ChatGPT, brinca com ele, instala o Cloud Cowork, instala agora o Codex do Gemini, brinca de programar ali com ele, vê o que ele faz. Então se conecte com as ferramentas, tá? Eu gosto de sempre falar assim, começa brincando, não leva a sério no começo não. Começa fazendo brincadeira. Aquele appzinho que você tinha vontade de fazer, vai lá, tenta fazer. Você vai errar, uma hora você vai fazer, vai dar certo. Depois você precisa de agir. O que você estava brincando ali na curiosidade, leva para dentro do trabalho. Não conta para o chefe não, no primeiro momento. Errado isso. Mas por quê? Porque você testa. Na hora que você conseguir fazer um negócio bacana, você chama o seu chefe e fala, meu, aquilo que a gente fazia dessa forma, eu estou fazendo assim, usando IA no processo, e está ficando muito mais ágil. O que você acha da gente fazer assim? Se for uma empresa grande, vai levar para o compliance, vai levar para o jurídico, vão analisar e vão falar, pô, bacana, agora vamos compartilhar isso aqui com todo mundo. Então, até aqui era você, ó, você tem curiosidade, você vai lá, brinca, faz bagunça com as ferramentas, tenta trazer para o dia a dia do trabalho, deu certo. Nós precisamos transformar, aí o que você compartilhou com a empresa, vira regra para todo mundo, tá? Você ajuda a levar a inovação para a empresa. Para a gente despertar a curiosidade, lá em 2023, comecei em janeiro de 2023, eu criei esse portal buscaia.com. Era no começo, né, a gente não sabia o que era a ferramenta de IA, quais as que tinham disponíveis, e ele tem acesso pra caramba até hoje, né? Ele fez 3 anos agora, então as melhores ferramentas de IA em um único lugar. O que eu fiz? Eu fiz uma coletânea de ferramentas. Então, ferramentas para iniciar, ChatGPT, Gemini, Cloud, Microsoft, Copilot. Eu reduzi isso aqui, estava com 50, hoje está com 26, ela está menor ainda, para ser mais objetiva. Ferramentas para ganhar tempo, Notebook LN, Gamma, Napkin, Fireflies. Ferramenta de descobertas, então tem algumas, geração de imagem, algumas. Hoje está com 26 ferramentas. Então é bacana para aquele parente que você quer falar sobre IA com ele, ele ainda não teve essa curiosidade despertada, compartilha com ele, ó, acessa lá o buscaia.com, tem um monte de ferramenta, brinca lá, não é cadastra não, entra nas ferramentas, faz login nas ferramentas se você gostar, não gostou, vai para outra, tá? Para despertar a curiosidade na galera. As 2 ferramentas mais utilizadas, né, quando eu passo em palestras, em workshops, é o ChatGPT, disparado na frente, e o Google Gemini.
Mas não tem só essas, né? Vocês sabem, né? Uma que tá bombando pra caramba é o Cloud. Cloud era muito famosa, muito utilizada, times de desenvolvimento, desde quando ela foi lançada em 2023. Vocês sabem a história do Cloud? Era dois irmãos que trabalhavam no Google, na OpenAI, né? E eles não estavam contentes com as regras da OpenAI com relação à segurança. A OpenAI estava meio abrindo a perna demais para a segurança dos dados, de quem trabalhava, seguranças da própria IA. Eles saíram para montar a Anthropic, que a Anthropic tem o Cloud, com foco em segurança. Então, até agora, na guerra, vocês viram que era o Cloud, que era o LLM do governo dos Estados Unidos. Aí o Trump foi lá e falou assim, a gente quer usar a ferramenta de IA para espionar mais as pessoas, para não sei o que, para usar na guerra. O Cloud falou, não, vocês não vão usar o Cloud para isso. O governo dos Estados Unidos foi lá e rompeu o cadastro com o Cloud. Imagina quanto de dinheiro esses caras perderam por ideologia, né? Não quero que vocês usem. A OpenAI foi lá e falou, opa, eu faço. Aí virou a IA oficial do governo dos Estados Unidos. Com isso teve uma reviravolta, né? Uma galera saiu da OpenAI e foi para o Cloud. Foi agora, começo do ano, que deu o seu oba do Cloud. E ele fez grana pra caramba. E essa semana ele vale mais do que a OpenAI. Então o Cloud tem muito para crescer. Mas tem um monte, né? Ó, brasileira tem essa aqui, ó, Maritaca. Vocês conheciam? Tem a Amazônia. São duas brasileiras. Dá uma olhada, são boas pra caramba. Funciona direitinho. Né? Não compete com essas gigantes, né? Mas funcionam. Copilot. Hoje o Copilot ele não está conseguindo brigar, né, com todo mundo. O que ele fez? Ele abriu muitas IAs dentro do Copilot. Hoje ele é um portal que você escolhe, ChatGPT, Gemini. O Grok é muito boa, né, do Elon Musk, eu gosto de falar assim, que é a mais malucona de todas. Quer falar de alguma coisa que é meio proibido, as outras vão te barrar. Ou não posso falar disso. No Grok você fala qualquer coisa, faz qualquer imagem. Não tem filtro não, é maluco igual o Elon Musk. Uma forma que eu gosto de incentivar as pessoas a usarem. Como vocês usam? Vocês já usaram o ChatGPT ou o Gemini por voz? Só para eu entender. Olha que legal. Não foi uma minoria, tá? Mas usem e incentivem seus parentes a usarem. Vocês que são de TI, né? Eu acho que chega todo mundo falando, o que você tem de aí? Conta pra mim. Meu, pega isso aqui, ó, vai na tia, na avó. Fala assim, ó, instala o ChatGPT no celular deles, vem aqui na versão gratuita, faz do mesmo jeito, ó. Toca na bolinha aqui do lado, branquinha, ó, ou pretinha, o meu com tela escura, tem um microfone que você transcreve, né? E do lado tem o conversa por voz. E tanto o Gemini quanto o ChatGPT estão quase perfeitos, está muito bom. O Gemini tem uma atualização há 15 dias, está muito bom. Mas aqui, ó, quem está dentro do meu celular, dentro de qualquer IA, eu chamo que é a Bia. Eu sempre falo que é a Bia, eu sempre converso com a Bia, aquela ruivinha lá. De uma forma que eu humanizo as IAs, todas eu converso com a Bia. Ô Bia, me ajuda nisso, ô Bia, faz isso pra mim. Eu converso com a Bia pra caramba, minha esposa morre de ciúme da Bia. Vamos bater um papo com a Bia aqui, ó. Oi, Bia, tudo bem? Oi, Gustavo. Tudo ótimo por aqui. E você? Como tá o clima por aí? Meu, tá tudo bom. Deixa eu te contar. Sabe onde eu tô? Eu tô no Sesumar, batendo um papo. Na semana de tecnologia. Tem uma galera de TI aqui na minha frente. Eu tô palestrando. Que demais! Já imagina a energia desse pessoal. E aí? Alguma provocação de IA que você mandou e já fez o pessoal refletir? Meu, sabe o que eu falei para eles? Que até o ano passado, eles eram os reis da TI. A TI era o rei da IA. Esse ano está mudando. O pessoal de Vivo, o RH, está começando a assumir esse posto aí. Olha só a virada de jogo. E é bem o tipo de provocação que faz a galera repensar o papel deles. Aposto que deu pano pra manga na conversa. Se precisar de mais cutucadas, tô aqui. Você concorda? Muito interessante.
e a tecnologia está cada vez mais democratizada. E o papel de pensar com inteligência ampliada se espalha para outras áreas. No fim, todo mundo vai ter que pegar essa camisa para vestir. É isso aí. Manda uma provocada, bem provocada pra galera de TI. O que você tem aí na manga, Bia? Então, galera de TI, se preparem para não serem só os executores da IA, mas sim os diretores da inteligência ampliada. Porque a vantagem não é só quem programa, é quem lidera a conversa com a IA. Vamos subir o nível, hein? Vocês estão de acordo? Ô Bia, você não ouviu que a galera bateu palma pra você, tá? Poxa, que massa saber disso. Aí sim a gente está fazendo sucesso junto. Valeu, Bia, até mais. Depois chamo de novo. Manda uma mensagem pra todo mundo agora, carinhosa, vai, sem dar paulada. Combinado. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Sigam firmes, porque todo mundo aqui tem um potencial enorme. E lembrem-se, quem pensa junto com a IA vai mais longe. Abraços. Tchau, Bia. Meu, isso aí tá no celular de todo mundo. Tá desse jeito. Você cada um tem uma Bia. A minha Bia é legal pra caramba, ela é muito educada. Eu sou educado com ela. E né, a partir do meio do ano passado, ChatGPT, Gemini começaram a ter memória. Então, da forma que eu falo com ela, ela fala comigo. Esses dias eu peguei numa palestra assim, aleatória, peguei o celular de alguém, fui trocar ideia com a IA da pessoa. Meu, era grossa pra caramba, era um cara falando palavrão, assim, caramba, deixa eu voltar pra Bia aqui, a Bia é mais educada. Então usem, tá? Incentivem os parentes a usar, tá? Você que chega, né, galera? Ah, aí, o que é esse trem de inteligência artificial? Vai lá, instala o ChatGPT, dá a bolinha lá pra avó, pra tia, fica conversando isso aí, ó. Você vai ver que bacana que é. E é legal pra caramba. E da mesma forma que a gente conversa por voz, a gente pode conversar por vídeo, uma versão paga, né? Ó. O que é isso que você está vendo? Eu tô vendo um copo de café, o tipo da marca Ibis na frente. Parece ser um copo de café descartável, possivelmente de algum hotel da rede de Ibis. Olha o que você tem. Parece que o copo tem um pouco de café no fundo. O copo é branco com o logotipo da Ibis Styles na frente. Com café e deixou um pouco sobrando. Nossa, é super gostoso. Você enxerga um animal aí nessa imagem? Sim, na parte de trás vejo uma ilustração de um urso, com um estilo de tiro cheio de detalhes. É parte da decoração ao fundo. Valeu. Meu, isso aqui dentro do Google AI Studio, não sei se vocês já fuçaram nele, é um ambiente dev do Google Gemini. Lá tem essa visão computacional, você troca ideia, fucem nisso, tá? Isso é muito massa. Você consegue fazer software, fazer programa, trocando ideia lá com o Google AI Studio. Ferramentas de criar imagem, né? Pô, a primeira que veio lá atrás, junto com o ChatGPT, foi o Midjourney. Ele já chegou arregaçando, assim, era bom pra caramba na época. Depois veio o Gemini, com o Nano Banana, né? Muito bom, muito bom. E o ChatGPT veio agora há uns menos de um mês com Imagem 2.0, que está muito bom, melhor que o Nano Banana. Então é uma guerra, né? Aí amanhã o Gemini solta uma coisa melhor, já soltou para vídeo, ele está muito bom. E o Midjourney vai lá e solta, mas a briga está entre os dois agora aqui. O Midjourney continua fazendo bem feito, mas não tem tanto acesso assim. Olha, essa criança, eu fiz com o Midjourney, né? Fazendo um pedido super simples. Esse menino também, olha que bacana, um desfoque, textura da pele. Essa menina. Esse cara, eu gosto sempre de falar assim, que esse cara parece que você encontra ele no boteco, né? Você vai lá tomar uma cerveja e ele tá lá sentado, ó. É um rosto muito normal, né? E aí eu pedi pra a IA animar essas imagens, né? Ela dá vida pra elas. E olha que naturalidade que ela faz ali, ó, a galera correndo atrás do menino. É muito natural. Vocês lembram do ano passado, quando nasceu essa moça aí, ó, Marisa Maiô?
Quando o Google lançou aqui no Brasil o Gemini Veo 3 para fazer imagem, né? Aí você trocava vídeo, você trocava ideia com ele, ele criava vídeos. E um dos vídeos, né, foi essa moça aí, Marisa Maior, durante um mês, 20 dias, bombou pra caramba nas redes sociais, o cara ganhou grana, isso era até uma publicidade pro Magazine Luiza. A namorada do Gustavo trouxe ele aqui de surpresa, né, Gisele? Sim, quero terminar na frente de todo mundo. Gente, eu fico sempre chateada que chega o dia dos namorados e meu marido esquece meu presente. Mas eu também esqueço que ele já morreu faz 6 anos. Meninas, vocês já casaram. E quando vocês se conheceram? Sexta passada, menina. Onde você comprou seu maiô, minha menina? Foi no Magalu, minha menina. Gente, Magalu também tem perfume, tem... O cara ganhava grana, acho que ele estava cobrando 100 mil por vídeo. E ele fazia um monte, né? Aproveita que tem vários cupons para os presentes de Dia dos Namorados, inclusive para maiô, mas só não copia a cor do meu, tá? Gente, a Juliana está nas ruas para confirmar que o Dia dos Namorados é no Magalu, né, Juliana? É, isso aí. Ela só falava isso no final de todo o episódio que o cara fazia. E aí viu, você estava bombando. Eu falei, pô, eu quero bombar nas minhas redes sociais também. Por lá, eu perdi o sono de um domingo para segunda, assim, trocando ideia com a Bia, no chat GPT, e falei assim, Bia, você conhece uma coisa que está bombando aí no Instagram, que é a Marisa Maior? Ah, conheço, a mulher de Maior Preto, não sei o quê. Pô, procura saber mais sobre ela. Ela me deu um texto, eu falei assim, eu queria criar alguma coisa para bombar também. Ela falou assim, por que você não cria um homem de sunga? Eu falei, ah, legal, faz um roteiro para mim que eu quero produzir isso no Véu. Ela me fez um roteiro, né? Aí o Véu fazia nessa época, hoje faz 10 segundos, vídeos de 8 segundos só. Então ela me deu o roteiro divididinho e eu tinha achado também o pedido, né, o prompt para criar mais a Maior. E eu compartilhei com ela. Então ela me deu os roteiros tudo prontinho para eu compartilhar com o Véu. E virou isso aí, ó, Tonhão Sunga Branca. Se mudou, meu povo, e o coração tá como? Solto, leve e de sunga. Marisa Maior, você está aí? Consegue me ouvir, minha sereia de licra? Ô, Tonhão, me pegou no trono, rei. Estou fazendo minha meditação matinal, edição sentada. Eita, Marisa Maior, que cagada, hein? Bora, vamos começar, pessoal. Isso aqui foi da meia-noite e meia, mais ou menos, até umas 2h30, 3 horas. Gerei os vídeos, joguei no celular, editei no celular e publiquei. Não bombou, mas valeu. E quando a gente faria isso aqui, meu, tão rápido assim, tá? Então, em 2 horas, 2h30, criei o roteiro, fiz os vídeos e publiquei, tá? Isso, como publicitário, eu falaria que demoraria uns 2 meses para ser produzido, com idas e vindas de roteiro, com idas e vindas de produtora, muita grana envolvida, tá? Olha a evolução da produção de imagem com IA. Isso aqui era lá em 2023, né? Esse aqui é o Will Smith, até virou meme na época. Olha isso aqui, olha hoje o que a IA faz e pensa que é 2023, tá? Porque em 2010 ela vai estar muito mais evoluída. Olha agora como está em 2026. É um filme de Hollywood. So have you heard of Kling 3.0? I heard it can create multiple scene cuts like this with a single prompt. And it knows when to cut to whoever is talking. But did you know that all this audio was also generated with the same prompt? I guess I didn't, sir. Meu Deus, você lembra assim, vocês estão saindo da faculdade daqui a pouco com a IA da forma que está hoje. Mas daqui a 3 anos, a evolução da IA vai ser muito maior do que nesses 3 anos que a gente acabou de ver, tá? É exponencial a evolução. E vocês vão fazer essa evolução. São vocês que vão fazer. É a profissão de vocês que vai estar ali, ó. Tá? Então entendam isso. Estudem isso. A Bia, eu fui convidado para ir na Tarobá falar sobre IA na hora do almoço. Eu não podia, estava indo viajar. Eu falei, posso mandar a Bia?
Aí a menina falou, quem é Bia? Aí eu fiz um videozinho da Bia, mandei para ela se apresentando, ela falou, claro, pode. Ela passou a pergunta que ela ia me fazer. Nós temos uma convidada especial. E a Bia que respondeu. Bia, o que é que você acha dessas pessoas que não são educadas com a IA? Oi, Lu, que máximo estar aqui com vocês. Olha, eu acho que quando alguém não é educado com uma IA, não é a IA que sai perdendo, é a pessoa mesmo. Porque gentileza é uma forma de inteligência também, sabia? E ela não depende de ser com um humano ou com a inteligência artificial. Então minha dica é, trate as IAs com respeito. Além de ser o certo, nunca se sabe quando aquela IA vai ser a responsável por te ajudar naquele trabalho difícil. Ou te dar aquela dica certeira do que falar para seu amor. Um beijo da Bia. Essa fala é 100% da Bia, tem um projeto dentro do ChatGPT que chama Bia, onde eu troco ideia com ela. Eu pus a pergunta e ela respondeu. Tá? Depois joguei no Véu e o Véu fez o vídeo. O Rei Jen, tá? Desculpa, o Véu. Chegou a hora de tirar. Chama a Bia. Chegou a hora de tirar a ideia da cabeça. Vamos falar agora de vibe coding e vibe design. A vibe coding já é uma palavra conhecida, né, por todos nós. E vibe design está começando agora muito forte. Tá? O Cloud está trazendo isso também com o Cloud Design, que você trocando ideia com ele, você cria design, tá? Você cria marketing, comunicação. Hoje, com a inteligência artificial, ficou muito mais rápido e menos burocrático tirar uma ideia do papel. Criar uma startup já não depende mais de ter uma grande equipe, muito dinheiro ou meses de estruturação. Com as ferramentas certas, uma pessoa com visão consegue validar, prototipar, testar e comunicar uma solução em muito menos tempo. Isso era uma coisa só do time de TI, tá? Mas tem um ponto que continua insubstituível: o sentimento humano. Então, nunca a tecnologia vai substituir o humano. Sempre vai ter que ter um humano no looping, né? Que até agora tem um termo human in looping, né? O humano sempre no looping da IA, para dar o toque humano e para validar o que ela está fazendo. Porque startup não nasce da tecnologia. Startup nasce de uma dor real. Nasce da capacidade de observar o mundo, perceber o que incomoda as pessoas e transformar isso em solução. Eu fui diretor do Founder Institute em 2017, 18, 19, 20. E a gente tinha uma metodologia de startups, né, que hoje ela caiu por água abaixo, mudou muito isso por causa da IA. Era ideação e validação do problema, formação de equipe, desenvolvimento do MVP, tração e modelo de negócio, escala e captação de recursos. Hoje, com o IA, esses três aqui, ó, que demoravam no mínimo 3 meses para acontecer, acontece numa sentada na cadeira. Vai, 2 dias trocando ideia com o IA ali, você faz isso aqui, ó. E qualquer pessoa, tá? Não precisa de ser um dev, né? Hoje qualquer pessoa que entende de produto troca ideia com o IA e sai com coisas muito legais. Então isso muda o jogo pra caramba. E aqui eu vou fazer de forma prática, meio que ao vivo, vamos criar uma startup de criar startups. Como o Gustavo pensa para criar trocar ideia com ferramentas de IA e chegar em soluções? Eu vou usar o Cloud e o Gemini aqui, e o Lenovo, e o Suno, e o Gamma, para demonstrar para vocês como eu penso com o IA. Então aqui com o Cloud, tá? Eu estou com a última versão do Cloud, o Opus 4.8. Eu briefei ele. Eu queria criar uma startup de criar startups. Eu fui lá para ele e falei assim, ó, vou participar como palestrante do segundo Tech Week da Unicesumar. Estou planejando algo diferente, demonstrar a criação de uma startup ao vivo, em tempo real, tudo pensando com IA. Gostaria de transformar uma reclamação do dia a dia em um negócio real. Então eu vou criar uma startup de criar startups, um app para criar startups.
Ele vai me falar uma oportunidade de viabilidade e monetização, um nome da startup, o problema central identificado, uma solução proposta, um MVP inicial. E mandei isso para ele. Aí ele me voltou, né, sempre volta, falando: ei, que lindo, você é foda, né? Sempre gosta de fazer isso. O Cláudio está fazendo menos isso, menos que o ChatGPT, mas ele veio: Gustavo, essa ideia é de ouro puro. E foi, né? Me descreveu a minha ideia e o que tem a ver com o meu contexto, que eu sempre converso com o Cláudio. Eu pedi sugestões de nomes, me dê sugestões de nome para esse app, ele me deu várias e eu optei por esse aqui, ó, Problema Bom. O nome do app que a gente vai criar é Problema Bom. Preciso que você crie um System Prompt para gerir esse web app no Loveable. Não sei se vocês estão trabalhando assim, tá? Tudo que eu converso, eu primeiro converso no ChatGPT, ou no Cloud, ou no Gemini, é onde eu tenho contexto, eles entendem o que eu estou falando, né? A Bia lá dentro sabe muito dos dados, sabe da forma como eu penso. E eu troco o máximo de ideia possível lá. Na hora que eu estou com a ideia afinada com a IA, eu peço para ele gerar um System Prompt para onde eu vou gerar isso. Então eu estou no ChatGPT e eu vou gerar o software no Antigravity, ou no Cloud Cowork, ou no Cloud Code, ou hoje no ChatGPT Codex. Eu peço para ele, ó, gera um System Prompt para eu gerar no Codex, para eu gerar no Antigravity, ou para eu gerar, nesse caso, no Loveable, tá? E ele me fez aqui, ó, System Prompt, Problema Bom para o Loveable. Aqui está o System Prompt. Ele descreve, né, em Markdown o System Prompt muito fera, com muito do que a gente já tinha conversado ali, trocado ideia. Onde eu ganho com isso? Eu deixo de gastar token lá no Loveable, porque eu já vou com o negócio prontinho. Eu só mando ele executar, tá? Eu não troco ideia com o Loveable para chegar no produto. Eu não gasto grana lá no Loveable, eu já gasto grana no negócio que eu estou pagando aqui. Funciona super bem isso. E fui lá para o Loveable. Vocês têm usado o Loveable? Ó, levanta por favor. 2. Ó, isso aqui, trabalho de escola. O tio Gustavo deu tarefa para vocês. Mata o trabalho amanhã, meia hora de trabalho. Acesse loveable.app. É mágico. É o que vocês fazem. Você pede para ele e ele executa com uma baita programação bacana. Tem problema ainda? Tem. É inseguro em alguns momentos? É. Mas ele já hospeda, ele já põe no ar, em 10 minutos você está com qualquer app pronto, tá? Façam. E ele dá para você ver em algum lugar aqui o que ele tá, como ele está codando. Então vamos lá. Joguei o System Prompt nele e mandei ele executar. Ele demora para entregar um pouquinho. Então vamos pensar que o Loveable está trabalhando, enquanto isso eu fui lá no Cloud. Agora que temos um web app pronto, precisamos criar uma campanha de divulgação. Logo, texto, conceito e um personagem. Ele me deu um prompt para eu criar um logo aqui. Logo, quem faz bem logo é o Gemini. Eu fui lá no Gemini, liguei uma imagem e fiz o pedido do que ele tinha me feito, que o Cláudio me fez. Joguei, ele me fez um personagem para o nosso app. Rapidinho, ele me entregou uma imagem. Eu fui lá, criei um logo moderno e impactante. Bom, ele já tinha o logo na camiseta ali. Mas mesmo assim, ele me entregou o logo. Ó, Problema Bom, web app com o ícone do logo. Tá? Isso aqui está em tempo real, eu fui fazendo isso em tempo real. Crie um texto e o conceito visual para um post. Ó, Problema Bom, sua reclamação vale um negócio, o personagem, um monte de problema lá na cabecinha, né? E a solução saindo aqui, tá? Foi o conceito que o Gemini, que o Cloud me deu como pedido, né? E o Gemini gerou a imagem. Eu fui para o Google Flow, tá? Que é onde o Google Gemini faz vídeos, está muito bom, e fiz um pedido para ele. O personagem diz em português do Brasil: olá pessoal, qual é o problema bom de hoje? Vamos ver como ficou. Olá pessoal, qual é o problema bom de hoje?
eu até deixei isso de propósito, ele cortou aqui, o áudio poderia ficar melhor, nada do que a gente faz com IA sai na primeira. É muito tentativa e erro. Eu teria que gerar mais algumas vezes, fazer alguns ajustes até ficar do jeito que eu quero. Pô, mas tem um personagem falante aqui, tá? Poderia ser hiperrealista? Poderia. Eu optei por ser ilustração. Voltei pro Lovable. Então, ele acabou o meu software. E quando ele acaba, ele já me mostra o software aqui, rodando. Eu já testo ele aqui dentro. Tá, ficou pronto, eu fui lá no publicar. Se eu tivesse um domínio, eu já dava o domínio, ele já subia no meu domínio, ele já acessa tudo aquelas coisas chatas que você tem que ir lá no GoDaddy, pedir a liberação, ele faz tudo isso, né? É meio mágico, isso pra mim é mágico, eu que não sou dev é mágico. Clicou, ele publicou, né, num link, eu não tinha um domínio próprio, ele publicou ele num domínio .logo.app. Isso é o aplicativo funcionando, ó. Problema bom. Qual é o seu problema hoje? Digite aqui qual é o seu problema. Eu fiz uma experiência aqui, ó. Vamos ver. O que eu escrevi? Não lembro. Muitos donos de cães não sabem a hora certa de levar o pet para fazer xixi ou cocô. E isso acaba cagando em casa. Também com um negócio desse tipo. Problema bom, está pesquisando, gerando um nome para startup e construindo um MVP. Rapidinho ele me deu a patinha alerta, me deu o que é, o que ela faz, solução proposta, o MVP, quais os passos, e se isso é viável ou não. Ó, deu uma nota de 62, explica por que aqui, e pontos de atenção. Uma brincadeirinha super simples, tá? Para ver se uma startup é viável ou não, no primeiro momento. Eu posso gerar um prompt, que ela gera um prompt, eu colo esse prompt no Lovable ou no qualquer outra IA que faça código, ela vai fazer o app para mim, o app da minha startup. O que eu pedi mais? Para fazer uma letra de música, né? Pô, a gente tem que divulgar o nosso app. Eu pedi no Cloud, cria uma letra de música para mim, e essa letra de música para ser gerada no Suno. Vocês conhecem o Suno? Quem já usou o Suno? Legal, ó, Suno mais do que o Lovable. Usei o Lovable. Fui pro Suno e no Suno criei a letra eu criei no Cloud e o Suno executou essa letra. Ei, você aí, para de reclamar, parado. Pega esse problema e transforma em resultado. Vamos pensar, ó. Gustavo é um publicitário, fez um app funcionando, criou uma campanha, um personagem, com alguém falando, com letra de música, com uma música, né? Isso qualquer um pode fazer.
quando a gente trabalha com ferramentas de IA, a gente amplifica o que a gente quer fazer. Aí a gente chega onde a gente quer fazer. A gente não fazia isso antes. Era impossível. O que eu preciso de fazer agora? Um pitch. Pô, a gente está com a startup, eu tenho que ganhar grana com essa startup, tenho que receber investimento. Pedi no Cloud, cria um pitch para mim, ele criou o pitch com as etapas, eu fui no Gama. Já usaram o Gama para fazer a apresentação? Como que a universidade, a escola, aqui aceitam apresentações no Gama? Sim? Malemar? Malemar está valendo ainda. Fui no Gama, compartilhei meu texto que o Cláudio me deu e pedi para ele gerar uma apresentação. Ele vai gerar essa apresentação em PDF, que eu posso compartilhar, posso editar. Ele demorou um pouquinho mais para gerar dessa vez aí, mas eu deixei. Vamos esperar um pouquinho. É muito bom o Gama, é muito fácil. Use o Gama para fazer trabalhos universitários. Tá? Mas pesquisa antes, faz todo o trabalho, dá para o Gama uma diagramar só. Eu mando ele gerar ali e agora ele faz a mágica, né? Quando a gente tem que fazer PowerPoint, a gente sempre deixa para os últimos minutos do segundo tempo, né? E ele gerando parece brincadeira. Ele já gera no design que eu escolhi. E com o texto, né? Eu gosto de sempre gerar o texto num LLM, né? No ChatGPT, no Cloud. Reviso o texto lá. Peço para ele gerar os slides lá. O texto dos slides, na hora que eu compartilho com o Gama, eu peço para ele não alterar o texto. Já vem meu texto revisado. São 6 slides, deve estar acabando. Não acabou? Eu dou um play ali em cima. Eu vou ter o meu slide prontinho. Pitch, problema bom. Eu posso editar com travessão ali ou com um tracinho menor e dou um play ali em cima para a gente ver como ficou. E aí está a nossa apresentação. Posso trocar a imagem, posso trocar o que for, mas está um pitch bem focado no nosso app. Notebook LM, quem tem usado? Vamos usar o Notebook LM também. Isso aqui para estudar, tá? Trabalho de escola. Joga no Notebook LM, cria um produto novo lá, um projeto novo, joga toda a matéria ali dentro e manda ele fazer podcast de áudio, debatendo, podcast de 18 minutos de toda a matéria que você tem que estudar, com 2 pessoas debatendo sobre o tema. Bom pra caramba. Vídeo, ele gera várias coisas para estudar, fazer teste. Notebook LM, hoje eu acho a ferramenta mais bacana de IA que tem, de todas. Ela é muito eficiente. Então aqui, eu compartilhei com ela o que era o problema bom e pedi para gerar um frame de uma imagem em estilo cartoon. Ele foi e gerou rapidinho para mim, ó, problema bom da frustração ao fundador. Aqui dando alguns exemplos, Uber, Nubank, e depois a alquimia da startup, né? As etapas que ele passa, ó, um gráfico muito legal. E depois eu pedi para ele gerar um vídeo do problema bom, e ele fez esse vídeo aí. Vamos direto ao ponto. Reclamações diárias podem sim virar a base de um novo negócio incrível. Será que aborrecimentos diários, como trânsito chato ou filas imensas, escondem um potencial financeiro inexplorado? Milhões desabafam todos os dias, literalmente jogando fora a pesquisa de mercado mais valiosa que existe. Pensa bem, gigantes como Uber, iFood e Nubank nasceram assim, resolvendo as maiores frustrações dos consumidores. O ponto crucial aqui é, o problema... O link do programa bom é esse aí, ó, se vocês quiserem entrar, tá funcionando. Mas a grande maioria só fica no desabafo mesmo e continua sofrendo com o mesmíssimo problema. Historicamente, empreender exigia rios de dinheiro e tempo, o que acabava travando muitas ideias boas. Mas hoje, a história muda. O aplicativo Problema Bom chegou para quebrar essa barreira de vez. Criado ao vivo no Startup Day do Sebrae por Gustavo Meres, ele prova que inteligência ampliada funciona. E o mais louco, ele transforma qualquer reclamação em uma startup completa, em meros 30 segundos. É super rápido. A gente digita a frustração, a IA acha a dor e sugere nome e solução. Aí já estrutura o produto mínimo, calcula a viabilidade e entrega tudo pronto para construir sem programar. A transformação é imediata. Sai o consumidor frustrado e entra um fundador com um mapa claro.
A verdade é que ninguém precisa de ideias geniais. Basta prestar atenção aos inconvenientes diários. Fica a grande dúvida. Qual startup milionária está escondida no maior aborrecimento de hoje? É só acessar problemabom.logo.ar. A próxima revolução pode estar naquela reclamação de hoje cedo. Olha, seu QR Code. Acessem ele, é muito bacana. Rapidinho, põe um problema aí no dia a dia que vocês estão tendo no trabalho, ou ideia de uma startup, e ele vai fazer a análise e rapidinho ele te entrega a sua dor funcionando direitinho. E a construção do software do Logo foi menos de meia hora, tá? Desde a ideia até o software funcionando aí que vocês estão acessando. É muito, muito bom. Então, para prototipar, para apresentar, o mais legal vocês que são dev, para apresentar para o chefe, para apresentar para alguém uma ideia que vocês tiveram, segue esse passo a passo que eu fiz aqui. Você consegue ter um software rodando muito rápido e com uma apresentação bacana de convencimento, tá? Funcionou o QR Code aí? Boa. Um profissional pensando com IA é 150%, 200% mais eficiente. Ele faz sozinho o que antes era impossível, né? O Gustavo nunca faria um software, zero programador. Hoje eu consigo fazer, tá? E vocês que sabem programar, vocês vão ter a capacidade ampliada de vocês usando ferramentas de IA para programação. Esse app é um que eu curto muito, Maggie. Alguém já usou ele, já usa? O que ele faz? Ele, através do seu WhatsApp, ele tem acesso ao banco. Ó, eu vou abrir aqui meu WhatsApp. Vou abrir o Maggie. E vamos ver se ele vai funcionar. Hoje o Itaú tem isso, mas o Itaú é muito burocrático. Alguém lembra o Pix de cabeça aí? Para eu fazer uma transferência? 43. Peraí, aqui, ó. 43, 99, 25,50. Fala aqui, ó. Transferir R$1 para o Pix tal. Fala o Pix, fala o seu Pix CPF? Telefone, fala os números, vamos separar de um. É chave. Aleatório. É chave. Ó, ele falou, o WhatsApp está ouvindo o que ele falou. Vamos esperar aqui um pouquinho, ó. Ouvindo o seu áudio. Você confirma esse Pix no valor de R$1, Jonathan Mendes. Viu que mágico? PicPay 913259 é o meio do seu CPF. Tá? Então, isso aqui é o futuro de qualquer ferramenta que vocês, como devem, têm que fazer. Esquece de fazer app. Qualquer cliente tem que estar dentro do WhatsApp. Todo mundo tem um WhatsApp instalado. Você não tem que convencer ninguém de instalar o seu app. Ninguém quer. Eu não quero instalar app de ninguém. Tem que ser muito funcional para mim. Então, mas se for um número de WhatsApp com um agente fazendo essa função para mim, porra, isso é muito massa. Você deu um confirmar aqui. O Jonathan vai receber R$1, marcou. Podia ter posto mais, né? Mas como que isso aqui funciona? Pô, vocês têm mais noção que eu, mas imagina o rolê para isso aqui acontecer. Eu pôr no WhatsApp, o WhatsApp foi lá no meu banco Itaú, com o Mag, viu se eu tinha saldo, foi no banco do Jonathan, PicPay, viu se batia os dados com dele, voltou no Itaú, transfere lá pro PicPay, volta para cá, volta pro WhatsApp. Imagina o rolê, o tanto de agente de IA correndo aqui, mas funcionou. Isso aqui é massa pra caramba. Você pagar a flanelinha, pagar uma coxinha, você vai lá, você tira foto das coisas e manda no WhatsApp e fala, pagar isso aqui R$10. Ele paga rapidinho, tá? Mag, lembrem dele sempre quando for desenvolver qualquer app, qualquer ferramenta para o seu cliente ou para o seu chefe ou para você.
Uma coisa que eu aprendi nesses 3 anos, primeiro CPF mais IA, depois CNPJ mais IA. Quando a gente está falando de empresa, a empresa não pode vir de cima para baixo. Você tem que usar essa ferramenta de IA. Não, é cultura. Tem que dar cultura para a galera no CPF. Ensina, mostra quais as vantagens, deixa elas passarem pelas 4 etapas lá que eu falei atrás, e é o CPF que implanta inovação na empresa, tá? E hoje não é só o TI, igual eu comentei, toda empresa tem que estar pensando com inteligência artificial. Você mais IA, você com inteligência ampliada. Se eu curto pra caramba também, ó, uma forma invisível de IA, né? Um negócio simplesinho. Você joga o lixo, ele identifica o que é e joga o lixo no lugar certo. Né? Então, para quem desenvolve ferramentas, pense em colocar IA também, que é isso que vai ser o diferencial, né, da ferramenta. Olha que impressionante essa inteligência artificial. Essa imagem e voz que você está vendo é meu avatar gerado 100% por inteligência artificial. E lo mejor de todo es que ahora puedo hablar cualquier idioma. ¿Qué opinas del español? Si je pense que c'est mieux, je peux parler français. Aimez-vous ma prononciation française? この言語を習得するのに少し時間がかかりましたが、私は日本語をとても上手に話せると思います。And English, am I speaking well? I hope so. Но сложнее всего было выучить русский язык. Que loucura essa inteligência artificial. Isso é corrigiano também, é o mesmo que eu faço com a Bia, né? Ele, depois que tem meu clone, ele clona qualquer idioma. Fiquem atentos também, tá? Isso já é mega realidade, né? A evolução dos agentes de IA. Antes o humano falava com o humano, hoje o humano fala com o robô e o humano supervisiona, tá? Para quem for do mercado de e-commerce ou de vendas, no próximo ano vai ser uma revolução isso aqui, né? Robôs vão comprar de robôs para humanos. Nós vamos ter um robô nosso que vai descobrir que nosso desodorante está acabando e a gente vai chegar em casa e vai estar comprado o desodorante. A gente não vai precisar de comprar. Talvez no primeiro mês ele te pergunta: seu desodorante está acabando? Ah, tá. No segundo, ó, acabou o seu desodorante, hein? Vai lá comprar. No terceiro ele já vai comprar para você, tá? Então pensem dessa forma, com agentes de IA, tá? É o negócio de vocês. Devs têm que criar agentes de IA agora para frente. E um bom exemplo é a Bia, né? O meu número de WhatsApp da minha empresa. Quem responde é a Bia. Eu não deixo ela fazer a venda, ela aquece o cliente. Na hora que o cliente está quente, eu entro e humano com humano que fecha a venda, tá? Isso acho que vai durar muito tempo ainda. OpenClaw, eu não instalei no meu Mac, achei que foi um oba-oba muito grande e não seguro, né? Pararam de falar dele. Eu vejo que o Cloud Coworking faz muito do que ele faz. Hoje eu tenho automações no Cloud Coworking com MCP. Vocês estão antenados do que é o MCP? O protocolo MCP? É um protocolo que substitui ou soma, não sei tecnicamente falar, como chama? Você faz a conexão entre uma ferramenta e outra? API, substitui a API. É um robô conversando com o outro. É só você dar um código para ele, ele conecta a outra ferramenta. É mágico isso. Funciona pra caramba. E quem tem isso é o Cloud Coworking. Então, isso é só o começo. Finalmente. Isso aqui é muito interessante, ó. Repensando os livros didáticos para cada aluno. Imagina quando você era criança, tinha dificuldade de estudar história, geografia, matemática. Os alunos da agora para frente vão ter uma ferramenta do Google que você compartilha a matéria lá e você fala: pô, eu curto andar de carrinho de rolemã, eu curto brincar de boneca. Ele vai reescrever toda a matéria com o tema que você gosta. Pô, vai ficar muito mais gostoso de estudar, né? Isso vai ser muito legal. Vai chamar Aprenda do Seu Jeito. Está disponível nos Estados Unidos só. E logo chega pra gente aqui. Isso vai... a IA personaliza, né? A gente consegue personalizar com a IA. Vibe Code, demonstrei aqui usando o Lovable. É a ferramenta mais simples de usar, de Vibe Code, mas dentro
de programação mesmo, que é o trabalho de vocês. A mais recente, a do ChatGPT, que falaram que está muito boa, que é o Codex. Anti-Gravity é o que eu uso, que é do Google Gemini, é muito massa, eu adoro. E tem o Cloud Code também, que é a mais antiga, né? Mais falada. Eu tive a oportunidade de ficar com esse carro no final de semana, um GWM. Meu, o carro tem IA para tudo quanto é lado. E em nenhum momento ele me falou que tinha IA. Ele só fazia por mim, freia sozinho, vira sozinho, faz um monte de coisa sozinho, para me ajudar, né, como motorista. Uma coisa que eu adoro mostrar também, falando sobre IA invisível, é esse drone aqui, vocês já viram? O tamanhozinho disso aqui. É um drone da DJI, da DJI, né? E ele é muito massa, quer ver? Ele está programado. Para me seguir. Para seguir quem ligar ele, não me seguir. Então eu vou apertar aqui. Vamos ver se vai conseguir. Vai chegar, tiro! Pegou! Ele vai onde eu for. Aqui, posso vir aqui. E se eu pôr a mão debaixo dele, imagina isso aqui saindo no parque com a sua família, com a namorada, com o namorado. Aí precisa tirar selfie mais. Esse tempo todo ele está me filmando. E eu tô com óculos também, com óculos lá, mas ó. Parceria com a Meta, tem IA pra caramba dentro desse óculos. Tá? Eu liguei ele aqui só pra gravar. Vocês vão no meu Insta, eu posto isso. O drone me filmando e eu filmando o drone. Eles não estão conversando, eles não tem nada a ver. Mas é só pra gravação. Então, mas isso aqui, meu, pensem nisso em qualquer projeto que vocês forem desenvolver também. Porque a IA é invisível, tá? Em nenhum momento me falou que isso aqui é uma IA. Mas ela está programada para fazer várias coisas. Tem programação aqui, tem aqui para eu fazer, ó. Aqui tem espaço também. 10 metros. Pode cair aí, vocês pegam. Tchau, Bruno. Ele vai andar 10 metros. Ele não tem sensor ali na foto. Ó, cabeça, cuidado. Cuidado. Depois ele fala. Martinelli canta. Eu nunca fiz isso aqui, foi arriscado. Cai no quintal, é meu. Martin Roubo, você tem 5. Bateu no motor, mas tá funcionando. Troca no Paparati? E você bate lá no 10 metros foi muito. E quem está pilotando esse drone? Ali quem está pilotando ele, ó. É sempre a Bia, ó. Olha lá. Tem IA em tudo quanto é coisa, meu. Vamos lembrar disso, vamos pôr IA. Vocês são as pessoas que vão pôr IA nas coisas. E pôr IA, não tem que avisar que tem IA, tá? A IA é isso. É o que o drone faz, eu aperto o botãozinho, ele vai e faz o que está programado ali e está tudo bem. Tá? Ela auxilia a gente, nós humanos. Esse é o óculos que eu estou usando, né, ó. É um óculos em parceria da Ray-Ban com a Meta do Facebook. Ele está cada dia melhor. Esse não é a versão que tem uma telinha aqui, então a lente é normal. Ele tem uma câmera com uma baita qualidade. Se eu converso com ele, ele me ouve. E se eu pedir para ele tirar foto, vem Meta. Vem Meta. Vou tirar uma foto. Viu? Piscou aqui em algum lugar. De um lado é um LED só de segurança, para eu não sair filmando em qualquer lugar. E do outro lado é a câmera.
som é bom pra caramba. O que eu mais uso ele é como fone de ouvido, né? Tá ligado no meu celular como Bluetooth. E eu fico com o ouvido aberto e mesmo assim ele joga o som dentro do meu ouvido, que funciona muito bem. Qual é a coisa mais difícil de ser um robô? Tentar aprender a ser tão humano quanto vocês. Meu, e é isso que a gente está fazendo. A gente está compartilhando a nossa cultura, nossa educação com robôs, com IAs, para elas fazerem o que a gente faz. No que isso vai dar? Não sei. Eu sou positivo, gosto que vai ter muita cura de muita coisa, vão ter muitas tecnologias novas que vão vir, mas nós não temos as regras definidas ainda. E vocês, de tech, que vão escrever essas regras. Valeu, gente. Obrigado. Acessou o programa uni.log.app, tá aí de novo. Valeu. A IA já está transformando o mundo. A pergunta é: você vai assistir ou vai liberar? Só tem duas opções, tá? Não tem mais nada. Obrigada, Gustavo. Gabriel agora vai dar uma palavra. Muito obrigado, Gustavo, muito boa apresentação. Agregou bastante para o pessoal aí, creio eu, né? Show de bola. É isso aí. Gustavo, muito obrigado pela participação e pela excelente contribuição para a nossa Tech Week. Vamos registrar esse momento com a entrega do certificado de participação. Obrigado.